Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Breviglieri, sou apresentador e hoje vamos tratar de um tema muito legal aqui no podcast Entre Heróis e Vilões, Entre Crimes e Medalhas. Aliás, nós estamos aqui com o Dr. Fabrício Almeida Carraro, que é quem vai detalhar esse tema fascinante, que não transita só pelo direito. Aqui tem uma abordagem da psicanálise, aqui tem também um contexto social, porque nós também fomos às ruas para ouvir as pessoas. Fabrício, prazer em recebê-lo aqui. Obrigado, Fernando. Uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui, né, na Tarobá, na Band de Londrina. Fico muito feliz em ter esse convite para poder trabalhar com vocês aqui nesse podcast. Como você falou, Fernando, é um tema muito rico. Isso tem uma relevância social tremenda. Nós tratamos disso em uma pesquisa científica há cerca de 10 anos. Eu era docente no curso de Direito e são temas que realmente instigam muito, tanto a temática do crime, do criminoso, do vilão, né, dessa coisa mais sombria, quanto a figura, a ideia do herói, da referência, daquele que vence, daquele que se destaca. E nós demos um jeito de tratar dessas duas vertentes aí, desses dois eixos, numa mesma pesquisa científica, e são temas muito importantes para a sociedade, no nosso dia a dia, né? Foi algum personagem específico que te inspirou para isso, ou são vários personagens que tem? Fernando, foi assim, vou contar como é que surgiu, rapidamente, tem que resumir porque é uma longa história, mas eu sempre trabalhei com a parte criminal, professor de direito penal, advogado criminalista, e em um determinado momento eu fui fazer uma pós-graduação em programação neurolinguística. Fala sobre o cérebro, o desenvolvimento das pessoas, coaching, essa área toda de desenvolvimento humano, liderança, comunicação e etc. Então, eu via a perspectiva dos vilões, dos criminosos, da parte, enfim, o crime como um todo, sob o ponto de vista técnico-jurídico. Beleza. Fui fazer essa pós, então, os líderes, vencedores, as pessoas de destaque, os heróis, né, de certa forma. E em determinado momento da minha docência, eu fui convidado para sair do direito penal, processo penal, e dar aula de história do direito. E aí você tem que estudar a história de uma forma um pouco mais aprofundada do que simplesmente passar no vestibular, ou, né? Então, para lecionar, você tem que se aprofundar mais. E aí eu comecei com essa minha perspectiva de estudar o crime, o criminoso, e também estudar os homens e mulheres, e as mulheres de destaque. Comecei a olhar para certos personagens históricos e levantar a dúvida. Peraí, mas e esse Napoleão? Né? E esse Tiradentes, por exemplo? Vou pegar o Tiradentes aqui, que é um exemplo muito... mais clássico. É clássico e conhecidíssimo aqui no Brasil. Condenado num processo penal, né, como um traidor, como, enfim, um pária, morto, enforcado, esquartejado, né, execrado de todas as formas pelo aparato público naquela época. Né? E hoje, quem é Tiradentes? Um herói nacional, aliás, o único que tem um feriado só para ele. Exato. Quer dizer, é uma referência. Então, peraí, herói ou vilão? Ou depende? E aí você pega, por exemplo, Joana d'Arc, o próprio Jesus Cristo, condenado sem defesa num processo criminal daquela época, toda a circunstância do Império Romano, né, entre os judeus e tal. Hoje, Jesus Cristo é Jesus Cristo. Então, você tem uma série aí de personagens. Che Guevara, né, tem várias camisetas, mas é muito criticado aí por outras alas ideológicas. Então, e aí, quem é herói, quem é vilão? Na verdade, eu não tenho resposta. Então, vamos desenvolver esse assunto aqui. A gente foi buscar toda uma pesquisa de livros, né, referências bibliográficas. Ouvimos muitas pessoas na época dessa pesquisa científica, faz cerca de 10 anos, e a pergunta ainda está no ar. Quem são os heróis, quem são os vilões? Mas a minha dúvida surgiu disso, de ver os dois lados da moeda e perguntar para mim mesmo e para muitas pessoas. E aí, quem é herói, quem é vilão? Você fez uma pesquisa em cima disso. E qual foi o resultado? Olha, o resultado, Fernando, ele relativamente fica em aberto. Mas o que a gente pode perceber, né, olhando os autores e ouvindo as pessoas na rua? O herói ou a heroína é uma pessoa que essa pessoa ela vai transcender o nível comum. Tem toda uma ideia da jornada do herói, de um autor que ele trabalha com mitologia, Joseph Campbell, norte-americano. Ele faleceu há alguns anos. E ele falava assim, o herói ou heroína é aquela pessoa que transcende o mundo comum. Estava aqui todo mundo comum, normal, etc. E de repente você é chamado para algo extraordinário, para algo diferente, uma aventura. Né? Isso pode ser no âmbito profissional, pode ser no âmbito pessoal, pode ser no âmbito social, e a pessoa no começo ela recusa, não quero não, isso não é para mim, vai dar muito trabalho, depois ela aceita. E aí ela empreende uma aventura, enfrenta uma série de desafios, acaba conseguindo uma série de aliados, e ela consegue vencer, né? E isso acontece em tudo quanto é filme, romance, né? No final ela vence o dragão, o monstro, vence, enfim, um inimigo terrível, né? Um império, seja lá o que for, né? Star Wars é baseado, inclusive, na obra desse autor, né? Eles eram amigos, né? O George Lucas, né? Idealizador de Star Wars, era amigo do Joseph Campbell. E quando ele transcende, quando ele consegue vencer, e muitas vezes é vencer a si mesmo, né? Esse lado sombrio, a gente pode falar disso, ele volta diferente, ele volta melhor, ele volta
com o aprendizado, com o elixir, né, metafórico, e divide aquilo com os seus, com o seu contexto, com o seu coletivo, com a sua sociedade, ajudando as pessoas. Então, no fundo, ele se sacrifica seus interesses egoístas, pessoais, por algo maior do que ele ou ela. Então, essa é a ideia principal do herói ou da heroína. Tá lá comum, empreende uma aventura, volta melhor, volta diferente, aprende alguma coisa e compartilha, ajuda seus semelhantes com aquilo. É o direito que traz, que faz essa dicotomia, que faz esse paradoxo, às vezes até, do herói e do vilão? Fernando, olha que interessante. Se nós pegarmos, vamos começar do crime, né? O criminoso. Grande parte hoje dos países civilizados tem uma fórmula jurídica para definir o que é um crime. Então, a lei vai definir essa conduta que é crime, matar alguém, por exemplo, no Brasil, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, e definir uma pena, 6 a 20 anos de prisão por homicídio simples, né? Qualificado vai 12 a 30, enfim, mas isso está na lei. E, antigamente, era mais ao alvedrio ali, ao critério de um déspota, né? Não tinha a lei como referência para definir o que é um crime. Né? Hoje, né, basicamente no mundo, você tem essa ideia de que o crime vai ser definido por lei, portanto o criminoso é aquele que infringe essa lei. Por outro lado também, vários países do mundo, e o Brasil se inclui nisso, tem ali no direito, na lei, uma ideia do que é o herói. No Brasil nós temos lá em Brasília, né, o Panteão dos Heróis da Pátria, fica ali próximo da Praça dos Três Poderes, e você tem ali o livro de aço dos heróis e heroínas nacionais. E uma lei federal aprovada pelo Congresso vai dizer quem é que vai parar lá, por exemplo, o Zumbi dos Palmares, né? Então, uma lei vai definir quem são os heróis, quem são as heroínas. Que coisa Então, o direito, ele vai, através, né, do seu circuito jurídico tradicional, e você tem, por exemplo, país também tem seu Panteão dos Heróis, então isso não é exclusivo do Brasil. Então, a lei vai definir quem é o herói e a lei vai definir quem é o criminoso. Então, o direito define. Mas a partir de quais critérios? Socioeconômicos, culturais, enfim. Políticos. Políticos. E é aí que você tem uma discussão riquíssima. Só voltando na questão da pergunta, né, da pesquisa. Quando você pergunta para a opinião pública, né, sai para as ruas aí fazendo uma enquete e questiona, Tiradentes, foi um herói ou foi um vilão? As pessoas tratam ele mais como mártir do que como um vilão? Então, nós tínhamos da pesquisa, Fernando, uma pergunta em aberto. Quem é o seu herói? Quem é a sua heroína? Né? E muitos colocavam ali o pai, a mãe, Tiradentes, Jesus Cristo. Né? E tem uma outra pesquisa, a gente vai falar disso no próximo episódio, inclusive, tá? Que é um dos próximos, 99% da população somos criminosos, tá? Porque nós ouvimos 1.000 pessoas e 99% já cometeu um crime, isso é bem específico, né? Por exemplo, comprou um DVD pirata, dirigiu embriagado, a maioria respondeu sim. Tá? E dizem que esse outro 1% mentiu, né? Mas enfim. E aí quando você pergunta dos heróis, você tem uma série de respostas diversificadas, é muito, muito rica a pesquisa, né? Lógico, eu sou suspeito para falar, mas você vê muita coisa ali que dá para você refletir mais além. E se você pergunta, às vezes, para uma pessoa num determinado contexto social, e nós vimos isso em uma outra pesquisa que é citada, né, até no nosso artigo ali, na época, adolescentes, ao serem indagados sobre quem era seu herói, respondiam, Fernandinho Beiramar. Que isso. Quer dizer, e a gente vê isso, às vezes, em determinados contextos, né, o herói ou a figura de referência é aquela que é tida como uma pessoa que infringe a lei penal com uma certa frequência. Lógico, isso não só nas comunidades mais carentes. Você tem o Congresso Nacional, enfim, meios políticos brasileiros são, assim, por assim dizer, povoados de pessoas que infringem a lei. E aí você vai entrar em outras discussões de, mas quem é pego pelo sistema penal? É só o pessoal da favela ou os políticos também? Isso. Nós tivemos um contexto de crimes aí de mensalão, Lava Jato, que começou a mudar um pouco a faceta disso, mas ainda assim a gente sabe que aí tem uma série de desdobramentos também, são outras discussões aí tremendas, né, Fernando? Aí questão de impunidade também. Agora, essas provocações que você faz, mexeram também no meio acadêmico? Mexeram no vespeiro? Então, o que acontece é que no meio acadêmico a gente não teve muitas resistências, né, quanto à pesquisa. Aliás, eu faço aqui a referência, né, porque eu coordenei o projeto de pesquisa na época, mas pode dizer assim que a minha ideia era justamente a pergunta, né, eu queria a resposta. Mas quem foi o cérebro acadêmico da pesquisa foi a professora doutora Virgínia Francisco Soares, hoje in memoriam, tá? Doutora em antropologia, então eu era o cérebro criativo, por assim dizer, né? Eu era só o curioso. E ela era o cérebro acadêmico, ela que coordenou toda a parte, né, do circuito mais tradicional acadêmico. Então, assim, o que a gente percebe no meio acadêmico, Fernando, isso não vou generalizar, claro, mas a gente percebe que muitas vezes há uma série de trabalhos aí, Brasil afora, talvez mundo afora, que ficam ali nas bibliotecas e ninguém lê, ninguém dá atenção para aquilo e fica ali intramuros, muitas vezes sem, desculpa aqui a crítica, né, quem é do meio, respeito demais a pesquisa científica, estricto senso e tal, mas às vezes aquilo fica ali para inglês ver e não serve para mudar o mundo. Eu tenho um sonho,
I Have a Dream, que nem o nosso amigo Martin Luther King, grande herói Martin Luther King, de que essa ideia do herói um dia possa mudar o mundo. Né? Que cada um de nós entenda que depende muito da nossa vida e a própria sociedade, do esforço do indivíduo e do coletivo enquanto soma de indivíduos, porque dentro de nós tem esse arquétipo, né? Como dizia Carl Jung, grande psiquiatra, de ir lá e vencer. Porque dificuldade todo mundo tem, problema todo mundo tem. Né? Nesse lugar, nesse planeta, e em especial nesse país, todo mundo tem. E também a ideia do herói como referência. Quem são nossos heróis? Quem são nossas referências? Quem nossas crianças, nossos adolescentes, e mesmo nós, adultos, às vezes temos como alguém, não digo para imitar, mas alguém em quem se espelhar, em quem adotar como modelo de certos comportamentos, certos valores, né? Ou certas referências mesmo de esforço, de batalha, de ir lá, sem prejudicar os outros, né? Sendo ético, sendo correto com os outros, sem passar por cima de ninguém, conseguir vencer na vida, na profissão, na família, conseguir deixar a coisa mais ou menos em ordem, que não é fácil para ninguém, mas é possível, porque a gente tem esse arquétipo do herói e da heroína na nossa psique, e porque sim, existem boas referências ao longo da história para a gente, né? Cientistas, líderes religiosos, professores, autores de livros, né? Jornalistas, né? Como você, por exemplo, que é uma grande referência para nós, né? que temos aqui acompanhado o seu trabalho. Então, uma criança, um adolescente, principalmente, deveria ter. E aí você sai do mundo acadêmico e passa a utilizar essas pesquisas, né? Trabalhos de mestrado, doutorado, e muitos, sim, na medicina, né? Na tecnologia, inteligência artificial, fazem esse papel de transcender o mundo acadêmico e fazer uma diferença no mundo. Então, meu sonho é que um dia essa ideia do herói vá mais além e faça algo pela nossa sociedade, pelo nosso mundo. Muito interessante. Você transitou aí pela mitologia, você transitou pela psicanálise. Que fonte você bebeu aí para trazer esse referencial também psíquico, né, para a pesquisa? Então, Fernando, além do Joseph Campbell, né, porque ele usa essa mitologia, e na mitologia ele tem a ideia do monomito, porque a ideia do herói sempre existiu. E ele bebe da fonte do Carl Jung. Quem é o Carl Jung? É aí que nós chegamos. Na parte social, Joseph Campbell. Aliás, tem entrevistas dele, tá no YouTube. Põe lá, Poder do Mito, Joseph Campbell. Vale muito a pena. Um sujeito extraordinário. Tem vários livros também. Herói de Mil Faces é um livro referencial dele. A gente cita muito esse livro. Só que ele vai falar muito do Carl Jung, que é quem criou essa ideia do inconsciente coletivo, dos arquétipos. Ele decidiu do Freud. Ele era um aluno do Freud, né, que todo mundo conhece. E o Freud falava que tudo era libido, reprimido e tal, no inconsciente humano. O Jung falou, não, o Freud, o inconsciente é muito mais do que isso. Resumindo aqui, não, isso, inconsciente é muita coisa. E essas ideias que aparecem nas mitologias de todas as épocas, dos incas, dos índios brasileiros, dos europeus, dos chineses, dos hindus, né, estão presentes no próprio cristianismo, no budismo, etc. Muitos desses motivos que ele chama, desses temas, surgem nos sonhos ao longo de toda a história e em tudo enquanto é lugar do mundo. Ou seja, o sol vai aparecer lá, a lua, uma espada, um rio. Isso, normalmente, esses símbolos, né? E Carl Jung trabalhava muito com a ideia dos símbolos, vão ter muitas vezes significados parecidos em épocas diferentes, em povos diferentes que nunca se conversaram. Ou se conversaram e a gente não sabe. Então, eu diria que esse tema, basicamente, quando a gente fala da ideia do herói, e mesmo do criminoso, Carl Jung fala sobre a sombra, que é o nosso lado sombrio, o lado nosso que a gente não quer ver. Então, isso é onde a gente buscou muita referência para falar, tanto do herói quanto do vilão. Joseph Campbell e Carl Gustav Jung, psiquiatra. E aí entra até aspecto filosófico, né? O que eu posso, o que eu devo, o que eu quero fazer. Se nós temos esse lado obscuro, às vezes você tem uma vontade, você tem um desejo de um ataque, né? Ou de um ato até um ato extremo, né? Então também tem essa... E quando você falava das referências, eu me lembrei que você citou até no artigo o Cazuza, que diz, numa das suas músicas, que meus heróis morreram de overdose. Overdose leva uma associação ao quê? Ao consumo de uma substância que, em excesso, ela pode provocar a morte. Um contraponto à sociedade, né? Pelos heróis que são supostamente cultuados por uma sociedade também que ele viu crescer, né, que ele criticava muito, não é isso? Exato, e interessante você falar dessa citação, Fernando, porque eu coloco essa frase do Cazuza, por quê? Porque o Jung, né, eu cito ele, né, no trabalho, ele fala assim que nos tempos primitivos, quando a mitologia era a nossa fonte de respostas, por assim dizer, nós enquanto humanidade, era lá os deuses, os demônios, as forças sobrenaturais, o trovão vai castigar, etc. E o Jung, lá por 1950, 60, ele fala, ó, não mudou nada disso. Nossos demônios ainda estão aqui.
né? Só que hoje é uma compulsão por drogas, por bebida, por remédios, uma inquietude. E de lá para cá o mundo está muito mais, desculpa a palavra, mais doido ainda, né? Sim, piorou. De lá para cá, em termos de valores, em termos de as pessoas não estarem em paz internamente. Né? A gente trabalha com sigilo profissional, né? Tanto a assessoria quanto, enfim, na advocacia. Claro, você vê que nos bastidores não é bem assim como aparece nas redes sociais, né? As pessoas muitas vezes se mostram que estão bem, mas não estão bem lá no seu íntimo, né? E aí o Jung, ele vai falar desse desequilíbrio do ser humano até hoje, como se esses demônios ainda estivessem lá, e fala, só mudou de nome. Mas os problemas psíquicos que a gente tem são os mesmos, individualmente e socialmente. E ele fala dessa sombra. E me permita falar um pouquinho da sombra. Claro. Porque assim, quem que é o criminoso, né? Quem que é o vilão? Normalmente é o outro. E que nem você falou, né? Às vezes a gente também tem vontade de esganar, né? Ou comete certos crimes do dia a dia. Não vou fazer nota fiscal de tudo aqui na minha empresa, não, né? Isso tem previsão legal, lei 8.137, né? Crimes tributários. Sim. Quer dizer, são coisas comuns. Comprar um DVD pirata. Pirataria, né? Um tênis pirata, um perfume pirata. Exato. Isso é crime. Exatamente. Você está comprando a coisa que alguém falsificou? É uma receptação, porque é derivado de um crime anterior. Então, quer dizer, quem que é o criminoso? É o outro. Mas lógico que a gente tem crimes mais graves. Sim. Eu não vou traficar, eu não vou estuprar, eu não vou roubar. Eu não vou matar, já não é todo mundo que pode dizer, porque o homicídio às vezes é uma coisa de instante, uma discussão de trânsito, uma discussão em casa, a família pode... Alguém que jamais matou uma barata pode matar uma pessoa. A gente vê muito isso na realidade, né, em que a gente vive. Então esse aspecto sombrio, essa parte que nós temos negativa, que a gente não vê, e muitas vezes não quer ver na gente, e vê no outro, o Jung chama de projeção. E aí vem toda essa situação do sistema judiciário, de vamos punir e tal, pronto, o sujeito está punido, nós estamos bem agora. Mas será que é bem assim? Aí fica a pergunta no ar, né? Claro que precisa de resposta o criminoso. E quando a gente vai para a arte, eu citei o Cazuza como um caso brasileiro, mas os Beatles, por exemplo, que eram tidos como heróis, né, de uma geração, o John Lennon foi extremamente hostilizado, né, numa turnê dos Beatles, quando ele fez uma crítica. Na verdade, não foi uma crítica, ele fez um comentário, depois ele se explicou em relação à religião, porque o John Lennon era ateu. Agora, você imagina, uma legião de jovens adolescentes entre 14, 15, 16 até 20 anos, escutar do seu maior ídolo, do John Lennon, o líder dos Beatles, que ele era ateu e que religião era uma coisa, né? Enfim, não vamos nem entrar nisso. Mas foram discos e milhares de discos deles na época do vinil, quebrados na frente deles em shows como uma forma de protesto. Olha que coisa interessante. John Lennon era vilão ou era herói? Né? Depois ele veio defendendo a paz. Depois ele saiu defendendo a paz, né? Quem não se lembra dos vários movimentos. Mas enfim, é só um parênteses aqui para dizer que o mundo está rico desses personagens que você aborda muito bem, inclusive no seu artigo. Obrigado. Agora eu te pergunto uma coisa. Para a gente falar de justiça e injustiça, de punição, de punidade e de impunidade, que aliás hoje o Brasil está vivendo um cenário dividido, um cenário de mundo de direita e de esquerda, isso também acaba contaminando o mundo do direito? Fernando, assim, quando a gente fala em justiça / injustiça, a gente está trabalhando com uma dicotomia terrível, porque às vezes o que é justo para mim não é para você e vice-versa. Né? Eu lembro que eu lecionava filosofia do direito numa determinada época também, e aí o que acontece? A filosofia do direito, né, você até falou, né, às vezes é uma questão filosófica, ela vai questionar aquele sistema legal. Peraí, mas isso aqui é justo ou não é justo? Ou depende. E no dia a dia do judiciário a gente vê o tempo todo. As partes, seja num divórcio, seja numa ação trabalhista, seja num processo criminal, você tem os dois fiéis da balança, duas verdades. Ou mais de uma verdade, às vezes tem mais de uma parte no processo. E quando você fala justiça ou versões, né? Ou versões, exatamente. Né? A minha, a sua, e onde está a verdade nessa história? E aí você tem várias testemunhas, às vezes, de um crime, você tem várias verdades, entre aspas, né? Então, peraí, o que é justo e o que é injusto? É difícil a gente definir. Mas existe um sentimento, né, razoavelmente comum do que é justo em determinadas circunstâncias. Né? Garofalo, um dos primeiros autores a tentar definir o que era crime, lá no início da criminologia, que é uma ciência que não é jurídica, mas ela estuda psicologia criminal, sociologia criminal, né, a figura do criminoso, a vítima, etc. Sim. Ele falava que existe um delito natural. Antes da lei prever, existe algo que é crime, que vai ferir os sentimentos de altruísmo e, por assim dizer, de benignidade da população como um todo. Algo até emocional. E está na natureza, nem a lei que define. Então, assim, impunidade já é um tema mais também espinhoso. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa... mas como é que pode a justiça soltar? Tecnicamente, às vezes, não tem motivo para ela estar respondendo ao processo preso.
A regra, a pessoa respondeu o processo solta, mas se tem motivos, ela vai responder presa. Porque aí você tem que esperar uma sentença, essa sentença vai impor uma pena, e essa pena, se for em regime fechado, ela vai ser presa. Se semiaberto tem estabelecimentos próprios, se for em aberto, ela não vai ser presa. Então são questões técnicas. Mas tem que ser preso antes ou depois da sentença e tal. Mas sim existe impunidade, e aí você vai ter sim uma diferença, não vou generalizar uma vez mais, mas você tem sim uma diferença social entre aquelas pessoas, né, que não têm acesso a uma defesa de qualidade, que têm meios econômicos ali para, né, enfim, não digo corrupção, mas poder pagar uma boa perícia, né, o advogado poder viajar para uma capital, para Brasília, para ir lá e fazer que aquele processo tenha uma atenção a mais. E a pessoa ali muitas vezes de um estrato social menos favorecido, vai ter acesso, embora o acesso à justiça, né, tá escrito na Constituição que é de todos, mas assim, às vezes, como na medicina. Às vezes você tem ali um tratamento pelo SUS que não é aquele tratamento do hospital referência numa capital brasileira que poderia se valer de muito mais recursos. Foi até uma máxima, né, professor? No Brasil criou-se uma máxima de que só vai preso os 3 P's, né? Só vão presos os 3 P's. Pobre, preto e o outro é um nome que eu não posso falar aqui, mas seria prostituta no popular. É com P também. Será que isso é verdade? Será Olha, que isso se torna uma meia-verdade? Perguntinha complicada, né? Porque você tem, por exemplo, a gente falou da periferia. Sim. Né? E, infelizmente, as estatísticas mostram que a maioria dos que vivem ali acabam indo para o regime. Sim. Acabam sendo encarcerados, né? Aí voltamos para a questão do colarinho branco. Não, mas no Brasil também tem a prisão do colarinho branco. Percebe? Sim. Então, será que é só PPP? Então, Poderíamos colocar mais umas letras ali na sequência? É uma pergunta terrível, né? Excelente pergunta, né? Ela é brava porque a gente tem que tentar analisar isso sob um prisma... talvez estatístico, porque sim, na estatística eu diria que sim. E aí na questão que você colocou do Fernandinho Beiramar, né? O Fernandinho Beiramar, ele veio dali, ele era pobre, ele era da raça negra, ele era preto, hoje assim que se trata, Sim. E referência, herói para muita gente. Será que isso é uma forma da pessoa responder uma suposta injustiça social, mesmo sabendo de todo o contexto que envolve o Beiramar, criminoso? Pelo nosso direito, ele foi condenado, né? Foi preso, não tem o que dizer. Aí a filha dele se elege vereadora no Rio de Janeiro. Talvez se ele fosse candidato, ele já tinha gente o suficiente para colocá-lo num cargo público. O que nós podemos falar a respeito disso? Então, vamos buscar aqui a resposta, porque essa pergunta é terrível, é uma pergunta excelente. E essa aí seria um podcast só para ela, né, Fernando? Com certeza. É uma pergunta brava. Mas, sim, a grande freguesia do sistema penal são os desvalidos, sim. E isso, estatisticamente, né, eu posso afirmar assim. Mas você também vê em certos setores sociais, por dizer assim, de melhores condições, algumas pessoas que, casuisticamente, também vão acabar respondendo ao processo penal, vão ser, enfim, encarceradas. E, lógico, elas dispõem de melhores recursos para, enfim, sair antes, etc., né? E tivemos essas situações de colarinho branco de grande relevo, né? No Paraná nós tivemos também a Publicano, enfim, tem uma série de situações aí que, de uns tempos para cá, eu diria que, enfim, a justiça começou a se voltar também para pessoas economicamente mais privilegiadas, por assim dizer, perfeita essa palavra. Mas, estatisticamente, ainda são essas pessoas, até por conta disso, sabe? Você vê ali numa comunidade, muitas vezes o menino, a menina quer ser quem? Quer ser aquele traficante, aquela traficante que tem aquele carro, que tem aqueles relacionamentos, que tem aquelas roupas, que frequenta aqueles lugares, muito embora sabedores de que aquilo tudo é produto de uma vida dedicada ao crime, como é o caso do Fernandinho Beiramar. Né? E tantos outros aí que a gente vê que você pergunta ali, eu quero ser o fulano. Né? Essa pesquisa da professora Francisca, ela fez no Sense, né? Lá no... Sim, a gente vai falar disso numa Recolhe os outra... adolescentes, onde ficam os adolescentes... Isso, onde os adolescentes em conflito com a lei, é assim que se fala? Adolescentes em conflito com a lei. Na prática são os menores, mas encarcerados, né? Que cometem... internados é a palavra técnica, mas na verdade, assim, na prática é preso mesmo, né? E ela entrevistou 100 pessoas, e é uma pergunta, isso me ajudou a pensar na pesquisa também, eu vi a pesquisa dela, idade, tem pai, tem mãe, estatística, redes sociais, aquelas perguntas mais clichês, né? Quem é seu herói? E de mais ou menos cento e poucos adolescentes ouvidos, o maior percentual que tinha ali, Fernando, isso é assustador, 26 e pouco por cento, não tem herói. Por isso que eu falo que a referência é tão importante. E ali tinha Fernandinho Beiramar, Batman, tinha Jesus Cristo, tinha o pai, tinha a mãe. Né? Então, assim, dessa falta de referência, muitas vezes vai o sujeito partir para a criminalidade. No ambiente social ali mais necessitado, isso sim é mais forte.
por falta de oportunidade, muitas vezes, né, por falta de ausência do Estado. E uma reclamação muito comum nessas comunidades é: o Estado só aparece aqui com a polícia. Exatamente. E aí, o que acontece? Tudo isso é uma amálgama de situações que vão fazer com que da comunidade você tenha, infelizmente, mais pessoas dedicadas ao crime. Ao passo em que também, muitas vezes a gente não, né, as pessoas não param para pensar nisso, a maioria das pessoas que moram nas comunidades carentes são pessoas de bem, trabalhadores que acordam muito cedo, que ralam, que se dedicam horas e horas por dia para sustentar, às vezes, muitos filhos ali, né, sustentar a família. Então, assim, o pessoal generaliza, mas lá é onde... Não. Né, tem de tudo. Agora, o sistema penal pega, assim, os mais fracos, em regra? Pega. Estatisticamente, sim, a resposta é essa, mas a questão é bem mais complexa, né? Agora, você poderia concluir, a gente poderia concluir aqui, né, a partir desse bate-papo, a partir dessa pesquisa, que a construção do herói hoje, ela está muito atrelada ao ter. Ou seja, aquela pessoa que conquista bens, conquista bons carros, tem uma boa posição, um jogador, né, que consegue ganhar muito dinheiro, que aliás é 0,1, 2% dos jogadores que na maioria dos casos ganha salário mínimo ou coisa assim. Essa construção, esse arquétipo moderno é em cima do ter, é em cima do valor material? Eu entendo que sim, Fernando, a pergunta é excelente também e geraria horas também de discussão, né? Mas realmente, quem são os vencedores, né? Assim, eu quero ser igual a quem na sociedade? Se perguntar para a maioria das pessoas, a pessoa fala assim, eu não quero ser sábio, eu não quero, né, me desenvolver como ser humano, não, eu quero ser rico. E aí, o ter, realmente, ele me parece que tem mais atenção do que o ser. Né? E por isso que a gente fala do herói como alguém de valores, alguém de princípios, alguém, né, que seja alguém honesto, alguém ético. E Jesus Cristo? Jesus Cristo não tinha bens, né? Não tinha posse, mas também era um herói. Exato. Então, quer dizer, se o herói, e muitas pessoas, Jesus Cristo é meu herói e tal. Só que na prática... Quer dizer, eu sou... Volta àquela questão que você citou no início, né? É meu herói, tá, mas lógico, é muito difícil, a gente está falando de uma perfeição, né? Jesus é o símbolo da perfeição na Terra, um Deus que habitou a Terra e tal. Mas assim, eu sou cristão e tal, a gente vê muito isso na sociedade ocidental. Sim. Mas o sujeito, ele participa ali do seu culto religioso em determinada X ou Y igreja, mas e a conduta dele no dia a dia? Com a família, com as pessoas do trabalho, né? No dia a dia, no contexto social, às vezes, é a sombra que se projeta. Eu sou cristão. Né? Ou sou budista lá no Oriente, dá na mesma. Mas e os erros que a gente comete, né? Falo de cada um de nós, né? Por conta desse lado sombrio, esse lado negativo que a gente tem, que a gente não quer ver e ver mais no outro, né? Então, isso leva muitas vezes o sujeito lá é meu ícone, não vou citar nomes, um jogador de futebol, papapá. A conduta dele ali, às vezes, reprovável. Reprovável, né? Mas ele, tem casas e apartamentos, né, de frente para paisagens e as mulheres mais bonitas e os carrões, etc. Não, eu quero ser esse, porque ele tem o que eu quero ter. Ele não é o que eu quero ser. Sim. Mas isso é inconsciente muitas vezes. A pessoa nem sabe o que quer ser ou quem quer ser. Sabe só o que quer ter. Por uma perspectiva, a meu ver, Fernando, muito rasa. É importante o ter, sim. A gente tem que ir no restaurante, a gente tem que abastecer o carro, a gente paga um monte de imposto, né? A gente precisa ter uma casa, enfim, precisa viajar, tudo mais. Sim, é importante essa parte material, mas isso não é tudo. E a figura do herói do que a gente pesquisou, e da heroína, é alguém que não está preocupado só com o ter, não. Aliás, o ter é consequência de quem ele tinha uma causa. Ser. Ele tinha uma causa. Acho que essa é a palavra. Perfeito. Né? Tiradentes tinha uma causa. Che Guevara tinha uma causa. Se é herói ou se é bandido, vamos dizer assim, ou herói ou criminoso, enfim, é a história que vai julgar, é cada um que vai julgar. Mas tinha uma causa. Mahatma Gandhi tinha uma causa. Sim. Martin Luther King tinha uma causa. Jesus tinha uma causa. Joana d'Arc, Jesus Cristo, né, o maior dos heróis da humanidade. Todos tinham uma causa que transcende o interesse próprio. Por isso que o ter é muito limitado. É o ser e o ser com empatia, olhando para o social, para as pessoas, principalmente para quem mais precisa, ajudar os outros, né? Mas um bombeiro às vezes é um herói, um médico é um herói, né? Um jornalista é um herói. Exato. Né? Então, quer dizer... Dependendo do que ele fez, do que ele defendeu, do que ele conseguiu trazer. Agora, olha que interessante a questão de Jesus Cristo, né? E aqui sem nenhuma apologia a religiões, a nada disso. Apenas história, né? Quem conheceu Jesus Cristo depois que ele foi concebido até os 33 anos? Quem conheceu? Eu não conheço. Se você procurar, até a Bíblia acho que não tem. Como foi Jesus Cristo aos 15 anos? Como foi Jesus Cristo aos 18? Aos 23? Eu não conheci. Eu não sabia se ele já estava fazendo milagre por ali e a história não registrou. Mas então, sabe, isso cria uma série de perguntas, né? No mínimo de perguntas, para chegar, não, o que nós conhecemos é um Cristo injustiçado, né? É um homem que foi absolutamente injustiçado, até num julgamento onde
se lavou as mãos para não se comprometer, digamos assim, né? Porque estava nítido ali, pelo menos no que chega para a gente da história. Jesus Cristo não era para ser condenado, era para ser o outro que era para ser condenado, né? Quem era para ser crucificado? Não era Jesus Cristo, porque o outro que era criminoso. Então, né, cria-se esse ambiente também favorável a gente fazer essa leitura, né? Fazer no mínimo esse pensamento, não é, Fabrício? Claro, e a gente, sob o ponto de vista religioso e tal, o Filho de Deus que veio para morrer e cumprir com a profecia, ressuscitar, etc. É um viés. Nasceu da Virgem. Nasceu da Virgem, tudo isso, né? Agora, só do ponto de vista histórico, que foi o que você levantou, onde é que ele estava esse tempo todo? E aí eu vou me permita pegar a jornada do herói. Claro. Né? Se ele fez tudo aquilo, e ele encarou, historicamente ele encarou, e por justamente pensar além da pessoa dele. Mas pai, afasta de mim esse cálice. Mas é a tua vontade, não é minha não. Quer dizer, fácil não ia ser para ele enfrentar aquilo. E o herói, no final ali de sua jornada, ele vai enfrentar a caverna oculta, né, que Joseph Campbell fala. Essa é a metáfora, né? Então, e Jesus enfrentou, né, tudo aquilo ali do Império Romano, dos judeus e tal, crucificado, por algo maior do que ele. Então, onde que ele estava esse tempo todo? Provavelmente se preparando como herói, se preparando para encarar aquilo. Se ele tivesse um advogado à época lá, para defendê-lo, né? Tinha alguma coisa do direito romano da época que o salvaria, se ele tivesse uma boa defesa? Olha, rapaz, você pensar no aspecto técnico é difícil, porque até a acusação contra ele era obscura. Afinal, era agitador político, era alguém que corrompia os jovens, como Sócrates, né, que morreu em circunstâncias... Outro herói, né, que morreu em circunstâncias parecidas. Hoje, tecnicamente, você fala, peraí, eu estou sendo acusado do quê? Então, qual que é a acusação exata? O que eu estou infringindo? Qual que é a lei aqui que está... Então, ali foi até uma coisa complicada, porque o Pilatos salvou as mãos. Então, foi a lei judaica que foi aplicada, mas foi crucificado nos moldes romanos. Sim. O único direito que ele teve foi o direito ao silêncio. Sim, Ninguém informou ele, mas ele ficou em silêncio quando perguntaram para ele o que é a verdade. Que é uma pergunta terrível também, né? Sim. Não pôde responder. Buda, aliás, ficou em silêncio também quando perguntaram isso para ele. Então, do ponto de vista legal, se ele tivesse tido uma defesa... talvez a história seria outra e talvez a profecia não teria sido cumprida. Exato. Né? Ô Fabrício, outra coisa que está palpitando aqui, diante dessa discussão nossa, trazendo aqui para a nossa atualidade, dos crimes que são cometidos hoje, né? Nós tivemos recentemente aqui em Jataizinho o assassinato de uma avó e uma neta. Domingo passado, domingo da semana retrasada. Claro que o podcast não está datado, mas só para a gente ter um referencial aqui. Aí... houve uma imagem de um suposto criminoso e a população, vendo essa imagem, ele ainda na condição de suspeito. A autoridade policial sequer havia ainda o indiciado ou colocado numa condição mais severa. Foi lá e bateu. A justiça com as próprias mãos. Isso existe já desde os tempos antigos, não existe? Quer dizer, o cidadão não espera julgamento, não espera direito de defesa, não tem nada disso. Foi ele, vamos lá, vamos. Casos de estupro, né? Quando a pessoa descobre, ou o cidadão às vezes nem é o culpado e acaba sendo... Como é que você vê essa questão ainda dentro dessa perspectiva também aqui do contexto que a gente está falando? Tem um autor também que eu cito bastante aí nos meus trabalhos, que é o Joe Tennyson Velo. Ele escreveu Criminologia Analítica, um livro que ganhou o concurso do BCCRI na época de monografias. Ele usa a teoria do Carl Jung para falar dessa sombra, desse lado negativo, que todos nós temos, né? E aí, quando você fala em linchamentos, por exemplo, né, Fernando, que é o que você está trazendo aí, ou essa justiça com as próprias mãos, e aí nem sempre é fácil você definir até onde vai a justiça e onde começa a vingança, porque são conceitos diferentes. Né? No começo do direito penal, historicamente, era a vingança privada. Eu tinha o direito de ir lá, eu fiz uma coisa errada para o Fernando. O Fernando ele tem o direito de se vingar, de mim, isso no contexto europeu, né, pré-medieval, etc. Então, hoje, você vê esses linchamentos como essa ideia que o Joe Tennyson Velo fala, que é mais ou menos o bode expiatório. Nós somos bons, nós somos corretos, nós somos honestos, mas esse cara que fez isso, não. Esse merece toda a severidade, toda a crueldade da nossa justiça. Agora, se eu faço isso, eu sou realmente o bom? Por isso que se diz muito, né? Quem vai me proteger da bondade dos bons? Porque quem faz isso... está cometendo um crime. Vamos ver. No Código Penal, inclusive, você tem um crime próprio para isso, específico para isso. Fazer justiça com as próprias mãos. Comprei aqui o livro do Fernando e não paguei. O Fernando vai na minha casa e pega lá a minha geladeira. Ele mesmo pega, não vai penhorar nada com a justiça, nada. Ele pega a minha geladeira. Não vai esperar o devido processo. Ele não pode fazer isso. É um crime, salvo engano, artigo 345 do Código Penal. Sim. Fazer justiça com as próprias mãos, sem prejuízo da violência. Sim. Então, um pessoal desse que bate, né, ou prende, ou lincha o sujeito que cometeu um crime,
provavelmente vai responder por um crime desse, exercício arbitrário das próprias razões, que é fazer justiça com as próprias mãos, mais a lesão corporal, o homicídio, ou tentativa de homicídio, enfim, vias de fato, agressão, né, que ele venha a cometer também. Mas aí tem esse aspecto psicológico, né? Ah, pronto, punimos ele, agora a nossa sociedade está pura e perfeita, como era antes. Será? Mas eu acho que a ideia dessas pessoas é provocar também uma discussão sobre a lentidão do devido processo legal, né? Porque nós temos que defender o devido processo legal. Não, claro, todos têm direito à ampla defesa. É preciso se construir toda uma investigação e a autoridade é que vai dizer. Depois vai encaminhar, o delegado vai encaminhar para o Ministério Público. O Ministério Público vai ver se faz a denúncia. Aquela coisa. Não, até que isso aconteça, vai estar clara, a imagem está mostrando que foi o cara. A imagem está mostrando que foi o... Sabe como é que é essa discussão? E me vem também aí os tribunais de exceção, os tribunais do tráfico, que não querem nem saber, meu amigo. Você vendeu a minha droga e não me entregou dinheiro? Você vai morrer aqui mesmo. Eles executam ali mesmo, com requintes de crueldade, com tortura, etc, etc. Isso é terrível. E aí você pega a lentidão do sistema, ela é na verdade, uma das facetas da lentidão do Estado como um todo. Porque quantas pessoas a gente conhece que estão na fila do INSS, na fila do SUS? E eu não culpo os servidores, muitas vezes, porque eles estão com uma estrutura desaparelhada, sucateada, com falta de contingente, falta ali de servidores suficientes para conter aquela demanda. Então, você vai na polícia, está cheio de inquérito. Você vai no judiciário, está cheio de processo. Você vai numa perícia ali para analisar um celular, para analisar... Um cadáver não tem como, né? A necropsia tem que ser feita rápido, não tem como. Não tem jeito. Mas uma série de outras perícias ali vão demorar um tempo. Então, quer dizer, essa demora do judiciário tem uma série de razões, né, estruturais, enfim, às vezes até culturais e tudo mais. Mas a Constituição fala, todo sistema de direito é razoável duração do processo. Trabalhista, de família, criminal, civil, o que seja, né? Mas na prática não é bem assim, como várias coisas estão na nossa Constituição. Salário, você pega na Constituição, tem direito a lazer, moradia, alimentação, tudo que cabe no salário mínimo, você fica impressionado do jeito que está escrito na Constituição. Na prática não é bem assim. Né? Então, quer dizer, a gente quer uma justiça mais rápida. Todo mundo quer, todo mundo gostaria que fosse, como nos filmes americanos, né? Mas estruturalmente no Brasil isso, infelizmente, por enquanto, não é possível. Isso gera uma revolta na sociedade, sim. Por outro lado, também justifica esse ataque próprio ali a alguém que teoricamente cometeu um crime. Sim. E a imagem mostrou. O flagrante é algo que realmente vai levar muitas vezes um flagrante com uma câmera, né? Ó, tá ali o camarada fazendo. Se não dá para tirar uma situação ali de uma legítima defesa, por exemplo, o sujeito vai ser condenado no seu tempo. Mas aí até isso acontecer realmente demanda ali um tempo longo, muitas vezes, isso depende de vários fatores. Quando o sujeito está preso, o processo é mais rápido, está solto, o processo é mais lento, até o sujeito ainda não tem culpa formada, tem que terminar logo o processo dele. Então tem uma série de razões para isso. Mas sim, demora e sim, isso gera revolta na população, mas também não justifica, né, condutas aí atropelando o sistema legal, né? Porque aí vira barbárie. Exato, até porque essas pessoas depois elas podem ser responsabilizadas, né? Quem agrediu pode até ser responsabilizado. Se chega isso a uma autoridade policial, a autoridade é obrigada a investigar aquilo. Se não é prevaricação, claro, se a polícia não faz nada, aí a polícia está cometendo um crime de passar o pano, por assim dizer, entendeu? Então, isso cria uma falsa sensação de justiça, na sua opinião, ou não? Essa ideia do lixamento, essa ideia de justiça com as próprias mãos, desacreditamos no sistema, nós temos que mudar esse sistema. E também serve, Fabrício, como um cliquezinho para os nossos representantes legais que efetivamente fazem as leis, né? Fala, opa, nós precisamos, no mínimo, discutir, trazer especialistas como você, professores, quem estuda a criminologia profundamente. Não, vamos ver o que é melhor para aperfeiçoar o nosso sistema, aperfeiçoar a nossa legislação. Casos assim servem para isso? Eu entendo que sim, Fernando, mas aí, veja só, sempre vai ser uma briga ali de extremos entre a segurança pública e o direito do indivíduo. Eu digo isso por quê? Porque qualquer um de nós pode ir parar na justiça criminal. Vou dar um exemplo bem simples. Eu estou dirigindo meu carro, minha moto, e aí um sujeito resolve se suicidar, ou ele está distraído e... Entra na frente do carro. Entra na frente do carro, saindo de trás de um carro que está ali encostado, por exemplo. Você não tinha a menor condição de prever aquilo. Não dá tempo de reagir. Exato. Não dá tempo Imaginou a cena, né? Imaginem a cena, né? Aliás, isso já aconteceu aqui, nós já foi alvo do noticiário aqui, mas infelizmente acontece. Acontece. E aí pode ser que você tenha uma câmera ou não. E aí, se você não tem a câmera, tem um corpo ali, a polícia vai ficar sabendo, naturalmente, você vai ser investigado por homicídio culposo de trânsito. Ponto. Ou seja, você é inocente
e você está sendo processado. E sim, existem muitas pessoas inocentes que caem no sistema de justiça penal. Então você precisa equilibrar essa necessidade de uma segurança pública, e aí o direito penal fala em prevenção especial. Meu amigo, você fez coisa errada aqui, você vai ter que pagar por isso. Especialmente em relação a ele, especificamente. E a prevenção geral fala, sociedade, o camarada que fez coisa errada, ou a moça que fez coisa errada, a gente está punindo, tá? Não faça coisas erradas. A prevenção. Isso. Essa é a ideia do direito penal, da punição. Isso tem que existir, senão é impunidade. Esse efeito didático, né? Só que tudo isso precisa passar por um processo que tem a presunção de inocência como sua base. Peraí, o Fabrício é inocente, vamos ter que provar a culpa dele. Vai que o sujeito pulou no carro dele. Isso. Então, quer dizer, qualquer um de nós é inocente sim. Então, esse sentimento de justiça, a gente tem que parar, às vezes, de pensar que é só com o outro e pode ser comigo também. Porque, primeiro, eu tenho a sombra, eu tenho esse lado sombrio. Pode ser que um dia eu cometa um crime, de instante de uma discussão, eu possa bater em alguém, ferir alguém, possa matar alguém até, isso acontece. Homicídio não é crime de carreira, por assim dizer. O sujeito não tem nem multa de trânsito na vida inteira. Aos 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, vai lá e comete um homicídio. Então, do ponto de vista individual, a gente parar de pensar que a sombra só existe nos outros, existe em nós também. E também pensar que nós podemos, enquanto inocentes, né, sermos ali investigados e processados. Eu já fui vítima de crime. Sim. Todo mundo já foi vítima de crime. E é revoltante ser vítima de crime. Sem Ninguém dúvida, quer. Todo mundo gosta de crime prejuízo. e tal, né? Falava, menos quando é vítima. É terrível ser vítima de crime. E a gente sim quer justiça. Agora, pensa. Levaram aqui meu carro embora. O que é mais importante para mim? Meu carro de volta ou o sujeito preso? Aí cada um vai ter sua própria resposta. Exato. Eu, particularmente, preferi o carro. Mas não vai prender o cara. Bom, aí deixa com o sistema de justiça. Meu negócio é o carro. Isso é com o Estado. É com o Estado. O Estado está lá para isso. Nós elegemos as pessoas que deveriam ter mais atenção, né, Brevilério? Como você falou. Né? Há uma ideia sim. multidisciplinar, mais realista. Mas nem sempre eles estão lá para legislar por nós, às vezes é por eles. Exatamente. Né? Aumentar os próprios salários. Agora, olha, etc, esse né? caso que você pegou é interessantíssimo, porque você pegou talvez uma exceção. Hoje nós temos aí os crimes de trânsito, né, que 90% dos crimes de trânsito estão associados à conduta do motorista, ou por excesso de velocidade, ou por ingestão de bebida alcoólica, ou ambos, ou algo que tenha alterado o seu estado, né, psicomotor, enfim, não tem condição de dirigir. Né? Ou sem a carteira de habilitação. Hoje mesmo, a gente noticiou vários casos relacionados a indivíduos sem a carteira de habilitação que são vítimas de trânsito, morrem no trânsito depois de quem é culpa. É ele que estava inabilitado e legalmente ele não deveria estar conduzindo aquele veículo, ou quem o atropelou, quem se envolveu na colisão com ele. A relativização da situação hoje é muito complicada, né, o professor Fabrício? Sim, e aí você vai ter uma série de nuances do caso em si, do acidente em si ali, né? Quem era a culpa? Às vezes a culpa é dos dois. Se você pega no direito civil, a gente colide meu carro com o seu. Olha, um estava bêbado, o outro atravessou preferencial, por exemplo. Ambos estão errados. No direito civil você pode até ter a compensação de culpas. Certo. No direito criminal não é assim. Mas a vítima também tinha culpa. Não interessa, eu vou investigar a culpa do sujeito que está sendo aqui investigado, processado pelo crime. Mas pode até atenuar se a vítima fez alguma coisa errada no trânsito também. Então, essa relativização, muitas vezes, ela é vista no caso... aquela coisa, né? Você viu acidente. Nossa, eu vi acidente, pode ser um atenuante, né, na hora, no momento final, mas não determinante. Mas não exclui a culpa de quem cometeu um crime de trânsito, um homicídio, uma lesão corporal de trânsito. E dirigir sem carteira, por exemplo, é crime. Dirigir embriagado por si só também é crime, né? Então... o trânsito é legal a gente falar, muito legal essa sua intervenção, porque está bem próximo da vida de todos nós. Todo mundo. Diferente de um tráfico, né? De um estupro, Exato. Né? Mesmo de um homicídio, de um roubo, né? De um estelionato. O crime de trânsito está próximo de muitos de nós. Muitos, talvez, que estejam ouvindo a gente, vendo a gente, já cometeram aí o crime de embriaguez ao volante, né? Exatamente. E não foram flagrados, não foram autuados, sequer caíram numa blitz. Né? Foram pegos com a boca na botija. Com a boca na botija. O jargão popular, né, Fernando? E uma outra questão também que é muito interessante dentro desse contexto é o culposo e o doloso. Como é difícil até para a autoridade, né, Fabrício? E até para os advogados depois, naquela disputa, né, de provar a inocência, aquela coisa toda, de dizer que o sujeito... Olha, eu cometi um crime, mas eu não tinha intenção. Eu saio com o meu carro todo santo dia para trabalhar, jamais teria intenção de atropelar uma senhora que tentou cruzar ali o ponto de ônibus e não tinha a locomoção. Aí vem uma série de outros fatores, né, subjetivos, inclusive. Mas eu não tinha que praticar direção defensiva, eu não tinha que estar olhando lá antes de acelerar um pouco. Como é que você vê essa questão do culposo e do doloso nesse contexto que a gente está falando aqui? É isso, vai dizer assim, quem é um criminoso assim, né, mais perigoso, porque ele quis, né? E o que acontece na prática? É muito difícil definir, Fernando, porque está dentro da mente do sujeito. Foi sem querer. Ou eu
quis. Aí você tem duas figuras, né? Vou falar rapidinho disso porque é importante para sua resposta, né? O dolo e a culpa. Dolo é a intenção, eu quero. E culpa, foi sem querer, negligência, imprudência, imperícia, me descuidei, não pratiquei a direção defensiva, né? Quando que é um, quando que é outro. E você tem também a figura do dolo eventual, não sei se vocês acompanham, né? No noticiário, às vezes fala, o sujeito atropelou alguém, vai a júri popular. Mas o júri no Brasil só vai julgar crimes aí dolosos contra a vida, intencionais contra a vida. Aí tem a figura do dolo eventual. E aí qual que é a diferença? Culpa consciente. Nossa, vou passar o sinal vermelho. Mas ninguém vai passar ali, né? Tem certeza que ninguém vai passar ali na hora, vai dar tudo certo. Pá, passa alguém. Culpa consciente. Eu previ, mas achei que não ia acontecer. Dolo eventual. Pode passar alguém ali no sinal. Vou passar o sinal vermelho, não vai passar ninguém. Mas e se passar? Se passar, que se dane. Tô nem aí. Se passar alguém, dolo eventual. Eventualmente, se eu criar aquele resultado, dane-se. E o racha? Por exemplo, eu tô dirigindo numa via de 50 por hora, eu tô a 100 por hora. Tá certo? Ou seja, eu estou correndo, já estou infringindo uma lei de trânsito. Sim. Mas eu estou criando um ambiente para cometer um crime de trânsito. Não é? Aí, é dolo ou é dolo eventual? Qual que seria aí, em caso de atropelar uma pessoa e matar um motoqueiro, como acho que aconteceu em Londrina, inclusive ali na Avenida Leste-Oeste? Se for dolo, o Fernando, nossa, que é isso? Fernando, né, me devia um carro ali, não pagou, agora eu vou pegar... vou atropelar o Fernando, a hora que ele tiver... olha ele lá, ó, agora é minha vez, agora eu pego. Vou matar ele com o carro e tudo. Isso é dolo... Dolo direto, eu quero. Dolo eventual é quando pode acontecer. E se acontecer, dane-se. Eu assumo o risco do resultado. Tecnicamente é isso, eu assumo o risco. Culpa consciente, pode acontecer. Não, mas não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Dolo eventual, pode acontecer. Mas se acontecer, o problema é dele, não é meu. Perfeito. Então, é bem diferente. Dolo direto eu quero. Dolo eventual pode acontecer, se acontecer eu não tô nem aí pro resultado. O problema não é meu, eu vou fazer assim mesmo, entendeu? Perfeito. Não sei se foi claro. Não, com certeza. E por isso que a grande maioria acaba enquadrando no culposo, que a maioria das pessoas não acionou o lado sombrio ali. Isso, perfeito, Fernando. E aí vem uma outra pergunta também, né? Um crime culposo. Eu sou engenheiro e fiz uma laje mal feita, a laje caiu na cabeça de alguém e matou. Um elevador, sei lá o quê. Foi culposo. Sim. Jamais ele pensou que poderia acontecer, ou né, no caso da culpa, né? Sim, é um criminoso, é um vilão. Né? Aí entra a nossa pergunta de sempre aqui, né? E um crime culposo pode acontecer com qualquer um de nós. Uma receptação culposa. Uma receptação culposa. Comprei uma moto aqui, deveria ter tomado mais cuidado, checar no Detran, documentação, não sei o quê. Parece, eu conheço o cara. Comprar um iPhone roubado. Um iPhone roubado, furtado, né? Cadê a nota? Não tem? Vai assim mesmo. Receptação, que pode ser culposa ou dolosa. Também aí tá bem mais próximo. Até aqui na de nós, receptação, né? Tem isso. Tem o aspecto culposo, olha que interessante. É riquíssimo, né? E um outro aspecto que a gente tem também que abordar, que é, vou colocar bem aspas aqui, excessos na atuação policial. Por exemplo, a gente tem os chamados confrontos e tem também alguns que não são bem confrontos. Como é que você vê isso dentro desse tema que a gente está esmiuçando aqui, professor? Problemática terrível também, né, Brevileri? Porque, veja só, de um lado, nós temos muitas vezes pessoas que, vamos falar aqui estatisticamente também, tá? Que não estão confrontando com a polícia, mas são pessoas ali que têm um, aspas, currículo, né? Uma capivara, como se diz por aí, um histórico com a polícia, com a justiça criminal. E naquele evento em si, e eu digo isso por resultados de investigações que nós vemos nos processos, tá? Não, a pessoa não estava armada, a pessoa não investiu contra a polícia. Sim. E a polícia, né, acabou ali se excedendo e, em alguns casos, sim, executando aquela pessoa. Isso é um lado da história e muitas pessoas inocentes ou inocentes naquele contexto acabam se ferindo ou perdendo a própria vida. Outra situação é a realidade do policial. E a realidade dos policiais é terrível também, porque são profissionais que se expõem e expõem a vida a risco no dia a dia, pela sociedade. Porque se eu tiver com um problema na minha casa, com todo respeito, eu não vou chamar um sociólogo, eu não vou chamar um gari, eu não vou chamar um arquiteto, eu vou chamar a polícia. Então, a polícia, às vezes nem o padre, né? Nem o padre, nem o pastor, nem o monge budista, eu vou chamar a polícia. E a polícia, o que acontece? Não justificam uma execução de forma alguma. O lado da polícia é que, às vezes, eles estão ameaçados por um sujeito. Não só por um sujeito, mas por uma facção. Exato. E ele vai ali ele é obrigado a agir de acordo com a lei, na verdade todos nós somos, mas o funcionário público ele tem uma legalidade diferente, mais exigente que ele tem que respeitar. E ele está ali confrontando, e aí, às vezes é um confronto mesmo, pessoas, ou com pessoas que não vão respeitar a lei. Então, ao lado do policial é muito difícil, então às vezes ele se excede, esse excesso vai ser discutido num caso concreto. Mas se foi uma legítima defesa, você tem a legítima defesa específica para funcionários aí das forças
públicas, né? Uhum. A legítima defesa, né, que foi aprovada recentemente e tal. Então, peraí, estava se defendendo? Não estava? Houve um excesso? Não houve? Naquela situação concreta que você vai ter câmeras, vai ter perícias, vai ter testemunhas, né? Vai ter a palavra da própria vítima que sobreviveu, a palavra do policial que também pode ter um valor ou não, confrontando ou não com as provas. Lembra do Tropa de Elite? Que o pessoal pegava um corpo e colocava ali na área do outro para... Isso também é um crime para isso, fraude processual, além do crime anteriormente cometido. Então, quer dizer, é muito difícil os vilões, né, os criminosos, as pessoas que têm aquela vida voltada para o crime mesmo, isso existe. E os policiais vivem em um contexto diário de pressão, de tensão, né? Agora, esses confrontos são uma temática que tem ganhado mais relevo, confrontos entre aspas, né? Então, nada justifica, né? Então, quer dizer, a polícia tem que ter competência para investigar e pegar o sujeito de acordo com o que ele realmente fez e quando ele realmente fez, né? Para que ele seja punido exemplarmente por aquilo que ele faz. E ninguém é punido pelo que é, apenas pelo que faz, como a gente dizia no começo. A lei define aquela conduta X ou Y como crime. E aquela conduta que infringe a lei que vai definir se aquele sujeito é um criminoso ou não após um processo. Então, nada justifica execuções policiais, não temos pena de morte no Brasil, tá? E também o policial, às vezes a gente tem que entender essa dificuldade do policial, que ele vai, enfim, às vezes estar em uma tremenda desigualdade com pessoas que podem a qualquer momento tirar a sua vida. Então, pode acontecer tanto uma legítima defesa do policial quanto uma execução. E muitas coisas entre esses dois extremos podem acontecer. Então, é o caso concreto, Brevelieri, que vai muitas vezes nos responder o que aconteceu ali, com base em investigação bem feita, que é o papel da própria polícia, no caso a polícia judiciária, não a polícia militar, que deve fazer a investigação bem feita, é o dever deles, apesar da dificuldade, falta de gente, falta de estrutura, falta de aparelho, enfim, ninguém gostaria que fosse assim, aqui não tem CSI, aqui é Brasil, o Estado aqui é complicado, né? Enfim, mas é algo que realmente demanda uma discussão muito mais ampla na sociedade, na minha opinião. Diferente, inclusive, de uma equipe policial que vai atender uma denúncia de poluição sonora, o vizinho está fazendo barulho, e outra de uma equipe policial que entra num complexo da Maré sob rajadas de metralhadoras, né? São contextos que precisam ser analisados. Perfeita aí a sua exemplificação, é exatamente isso. Vai depender da região da cidade, vai depender do sujeito ali, o freguês, né? Aí você tem muitas vezes o policial tendo que enfrentar uma carteirada. Mas você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é o seu filho? Por favor, né? Cadê a igualdade que deveria, né? Constitucional que deveria ser a nossa realidade, né, Fernando? Ô, Fabrício, agora fala pra gente, nós estamos quase chegando ao final aqui do nosso bate-papo, mas fala pra gente, já tem alguma coisa aí sendo preparada, algum próximo episódio já vindo aí pela frente, pra gente avançar, pra trazer mais novidades sobre isso? Olha, um dos próximos episódios aí, tá? A gente vai ainda ver a ordem aqui com o pessoal da Band, da Tarobá, né? Mas é o 99% da população somos criminosos, tá? Isso é bom, hein? Já combinei, vou estar com o Bruno Carraro aqui da casa, né? Olha que aí, legal. Tem um histórico razoável também em cobertura policial. E depois nós vamos também, além de abordar essa questão, né, do crime em si, do vilão, do criminoso, etc., nós vamos trazer alguns episódios também de explorar essa temática do herói e da heroína, com pessoas aí que se destacam, que venceram, que vencem na nossa sociedade. E eu tenho certeza que muitos deles vão dizer assim, olha, 99% transpiração e 1% inspiração. Trabalharam muito para chegar onde chegaram, tem alguns nomes em mente, alguns com quem a Tarobá aqui já está conversando também, né? Fico muito feliz de já estar com o ícone de jornalismo aqui, né, Fernando? De coração, né? Isso é muito legal, né? Esse bate-papo é muito, muito rico, né? Que poderia durar horas e dias. Com certeza. Mas conseguimos falar bastante coisa, né? E os próximos episódios também vão falar sobre presídio, vão falar sobre drogas, tem uma, né, o nosso amigo, o nosso querido amigo Rudy, né, que acompanha a gente no podcast, a Chica também, que estão com a gente nesse projeto, tem várias ideias borbulhando em suas mentes aí, então, gente, acompanha o podcast aí, porque o bicho vai pegar, viu? Tem muita temática boa, né? Quem sabe o Brevelieri topa de vir de novo aqui com a gente, tem muito assunto a gente vai ter aqui, mas acompanhe porque a gente vai ver coisas que são muito importantes para a sociedade. Tanto essa questão do crime que está presente no nosso dia a dia, né? E segurança pública, mesmo coisas que a gente é vítima, coisas que a gente às vezes faz, quanto a ideia dos heróis e das heroínas. Quem venceu na vida? O que eles têm para dizer para a gente? Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Fica com a gente aqui no podcast da Tarobá, né, Fernando? Com certeza. Obrigado, Fabrício. Foi um prazer falar contigo e até o próximo episódio. Obrigado, Fernando. Obrigado, Rudney, Chica, todo, né, o pessoal aqui da Tarobá. E a gente se vê nos próximos. Acompanhe Heróis e Vilões, Entre Crimes e Medalhas, nosso podcast. A gente se vê por aqui. Muito obrigado, então, mais uma vez ao professor Fabrício. E na próxima quarta-feira, outro episódio prontinho para você a partir das 5 da tarde. Até lá!